Agradecemos pela leitura da Tua Palavra e nesse momento pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações através dela, Pai, nos dando o devido entendimento, Pai, a respeito das Sagradas Escrituras, que estamos sempre, Pai, aprendendo. Apesar de falarmos sempre ou pregarmos sempre em determinados textos, quando voltamos a eles, ó Senhor, percebemos coisas, ó Senhor, outras riquezas, ó Pai, que que passaram desapercebidas, ó Pai, e que agora estão presentes aos nossos olhos. Que o Senhor possa nos abençoar de tal forma, Pai, que a Tua Palavra seja pregada, Senhor Deus, com liberdade, com entendimento, Pai. Os nossos ouvidos, o nosso coração possam ouvir, Senhor Deus, e receber da Tua Palavra. Fala, Senhor Deus. Age através das nossas incapacidades, ó Senhor Deus, tanto na pregação, quanto de se fazer entender, quanto também, Pai, no entendimento, no ouvir, ó Pai. Abre os nossos ouvidos para entender, ó Pai. Nos dá condições para isso, ó Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós sempre fazemos isso, quando estamos prestes a passar por alguma eleição na igreja, na escolha de oficiais, e agora nós vamos expor 1 Timóteo capítulo 3, abram aí, 1 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 13. Nós vamos dividir essa pregação em 3 partes que serão 500, porque do verso 1 ao verso 7, nós vamos falar exaustivamente sobre cada detalhe que nós temos aqui. Não temos a preocupação com o horário, porque nós vamos dividir esse texto. Nós vamos falar hoje, diferente do que temos feito anteriormente, pregamos um texto de manhã e à noite outro. Nós hoje, querendo aproveitar o tempo também, voltando aí também desse período de férias, e como temos a necessidade de fazer uma eleição agora em março, no aniversário da igreja, então uma eleição para presbíteros. Então acho de bom tom nós nos dedicarmos a expor esses versos. Então nós vamos começar agora de manhã, provavelmente vamos parar, vamos dar continuidade à noite. Se nós não conseguimos terminar à noite, nós vamos falar no próximo domingo. Aí se acabar no próximo domingo, nós vamos entrar na segunda parte, que é referente aos diáconos, e vamos ter uma parte para falar sobre as mulheres que são citadas aqui nesses 11 versos. Então nós vamos tentar ser exaustivos na apresentação da exposição, da qualificação dos bispos e diáconos, dos oficiais da igreja. Então a pregação às vezes vai tomar um tom de estudo, e vamos nos deter em determinadas coisas com o propósito de trazer instrução e entendimento. Nós precisamos entender que o texto aqui de 1 Timóteo é um texto voltado para o indivíduo, para aqueles que querem e que almejam esses ofícios, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é voltado para a igreja, porque o verso 15 do capítulo 3 vai mostrar isso muito, muito claramente, e eu vou citar isso mais adiante, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Paulo chama a igreja ali de casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Então nós não temos pressa. Temos até o dia 23, eu não sei quando vai ser a nossa eleição, provavelmente vai ser no dia 23, eu acho, creio. Dá uma olhada lá, como eu falei para os irmãos, na reunião do conselho, e já determinamos lá anteriormente qual será a data para essa eleição, eu que esqueci agora, mas provavelmente até essa data. Eu vou fazer a leitura só dos primeiros 7 versos, essa será a primeira parte do nosso estudo, falando sobre os presbíteros, e depois nós começamos a exposição. Agora é interessante esse texto aqui, porque às vezes nós somos muito pragmáticos com relação à Escritura.
Isso aqui fala, mas não está falando de mim. E é um engano nós pensarmos isso. A Escritura sempre vai falar ao nosso coração. E quem acha que esse texto aqui é somente para presbíteros, vai se engana redondamente. Porque nós vamos ver isso na exposição. Aqui nós temos o padrão do homem crente. O que eu e que você, jovem, senhor, velho, precisamos ser diante do Senhor Jesus. Então essa não é uma característica somente para os presbíteros, mas para o homem na igreja, em que esses homens terão que se encaixar nessas prerrogativas, ou nesses requisitos aqui. Mas o que se vê aqui, o que se exige aqui, é do homem cristão. E aí nós vamos perceber que algumas coisas não estarão relacionadas só ao homem, mas estarão relacionadas também ao crente, de uma maneira geral, independente do sexo. Outras serão específicas para os homens, porque aqui está apontando para uma função determinada. Então existem pré-requisitos para essa função. Mas em geral isso vai servir para todos nós, como crentes. Diz assim a palavra de Deus: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O que nós temos aqui à nossa frente é um texto nas Escrituras que normatiza quais são os parâmetros para a liderança da Igreja de Cristo, aquela que é chamada de coluna e baluarte da verdade. É interessante porque certa vez eu preguei sobre esse texto numa reunião de homens e mulheres da igreja, e eu comecei pelo verso 15. Entender que é dessa forma que deve se proceder na igreja de Cristo. As instruções que Paulo dá aqui para Timóteo é como a igreja deve funcionar agora na ótica do Novo Testamento, ou seja, na universalidade da graça, onde não mais existe judeus e gentios. É como a igreja de todos os tempos até a volta de Cristo deve proceder. Aqui está estabelecido isso de uma forma muito clara. Então qualquer padrão ou qualquer comportamento que mude isso é contrário às Escrituras, e nós precisamos entender isso. No verso 1 ele diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui nós temos nesse primeiro versículo as palavras iniciais de um prefácio a respeito de uma afirmação importante. E esse prefácio aqui tem como um caráter tanto que de incentivo como de louvor àqueles que abraçam ou que querem abraçar o Evangelho. E por que isso? Porque nós devemos considerar a história e o contexto em que Paulo escreve isso. Nos primeiros dias da igreja, o desejo de servir como bispo significava sacrifício. Até hoje significa, mas não como antigamente. Por quê? Porque com frequência a perseguição se multiplicava, tanto de um lado quanto do outro. Ou seja, a igreja sofria perseguição por causa dos judeus e a igreja sofria perseguição por causa dos gentios. Além disso, existiam os falsos mestres que faziam tudo para minar o quê? O fundamento da verdade, que é a palavra de Deus. Nós temos aqui no contexto do apóstolo Paulo tempos difíceis, em meio a tais circunstâncias, que não estaria fora de lugar uma palavra como essa, de incentivo
e louvor a quem se mostrasse disposto a exercer tal ofício e, por causa disso, passar determinadas situações de dificuldade. O que o apóstolo Paulo vai abordar agora é a designação de presbíteros e de que forma o governo da igreja deveria ser estabelecido. Isso fica muito claro com a leitura que nós fizemos ali do verso 15, como se deve proceder na casa de Deus. Vou abrir um parêntese aqui. A nossa igreja, infelizmente, e para a sua destruição, está querendo mudar esse princípio, colocando, em primeiro lugar, mulheres para pregar, porque esse é o primeiro passo. O segundo é tê-las como presbíteras e como pastoras. Isso significa a destruição da igreja. Isso significa o fim da igreja. E o fim de destruição não no sentido de que ela vai deixar de existir, como existem até hoje, pode até ser. Mas o fim da destruição da igreja, o que Deus estabeleceu na sua sabedoria. Ele diz assim: se alguém aspira ao episcopado, e é interessante nós nos determos somente nessa frase, se alguém aspira o episcopado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, nos capítulos anteriores, no capítulo 2, mais particularmente, ele vai falar de um proceder conveniente no culto. Então ele vai falar o que nós devemos orar, como os homens devem se comportar na oração, como as mulheres devem se comportar na igreja. E aí diz como deve ser essa liderança da igreja. E no capítulo 2 ele exclui as mulheres do exercício da liderança na igreja. Quando ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade do homem, esteja, porém, em silêncio. O ensino está atrelado à autoridade. Nós vamos perceber que no presbiterato você tem aí uma divisão, daqueles que ensinam e daqueles que governam a igreja. A Escritura está dizendo: elas nem podem ensinar e elas nem podem exercer autoridade. Nós já falamos sobre isso aqui. Nós pregamos aqui sobre isso. E o fundamento disso é o quê? A criação e a queda. Porque foi dessa forma que Deus criou. Deus criou a mulher para ser auxiliar do homem em suas atividades. E o homem, o cabeça. É interessante nós observarmos aqui nessa expressão, no texto que se apresenta, no original, essa expressão alguém aqui. Esse é um pronome grego que é traduzido por alguém, ele é tis. Esse pronome frequentemente é traduzido como um homem ou algum homem. O termo literal em tais casos é simplesmente algum ou alguém. Então João Calvino, em seu comentário, ele traduz como um homem, ficando assim a tradução: se algum homem aspira ao ofício de bispo. O que isso significa? Paulo, com essas palavras iniciais aí, essa instrução do capítulo 3, essas palavras iniciais aí, tinha a seguinte intenção: em primeiro lugar, colocar em evidência que havia boas razões para excluir as mulheres desse ofício que exigia tanto e que no mundo pagão era muito comum. O que vemos ali no capítulo 2 de Timóteo. Segundo, evitar a insinuação de que, excluindo as mulheres, todos os homens indiscriminadamente podiam ser admitidos. E terceiro, mostrar que era indispensável que Timóteo e outros fossem advertidos a se precaverem no ato da eleição de bispo. Paulo está dizendo assim nas entrelinhas: não essa é uma questão de mulheres não serem admitidas, mas nem mesmo os homens devem ser admitidos a essas funções, a esses ofícios, sem nenhum critério. E aí ele diz: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Paulo vai dizer que ela não é uma obra comum, não é uma obra qualquer.
que qualquer pessoa possa ousar a empreender. Paulo a classifica como excelente. E Calvino vai sugerir no seu comentário que esta alusão que há aqui, por usar essa palavra excelente, há uma alusão ao antigo provérbio citado por Platão, que dizia que as coisas mais excelentes são aquelas igualmente difíceis e árduas. Dessa forma, Paulo está conectando dificuldade com excelência, e ele assim entende que o ofício de bispo não pertence a todo e qualquer homem, visto ser ele de grande valor. E por isso é indispensável que tal discriminação seja exercida na admissão de bispos, visto ser um ofício o quê? De grande trabalho, laborioso, e um ofício difícil. E os que aspiram, os que desejam ao presbiterato, eles devem ponderar se são capazes de suportar responsabilidade tão pesada. Eu acho que é assim em tudo na nossa vida. E você percebe também que a liderança, se você vai liderar alguém, você precisa ter algumas qualificações. Calvino vai dizer que a ignorância é sempre precipitada e um discreto discernimento das coisas faz um homem modesto. A ideia é que nós homens, que os homens olhem isso e se preparem e vejam se são capazes ou se são vocacionados para tal missão. Eu vou citar isso lá no final, porque muitos homens estarão dentro desse perfil na igreja, mas não têm a vocação para isso. Não são vocacionados para essa função, nem desejam essa função na igreja. E não há nada de ruim nisso, não há nada de feio nisso, porque é uma vocação. É uma vocação. Calvino também vai afirmar que os homens destituídos de habilidade e sabedoria, por vezes, aspiram temerariamente a assumir as rédeas do governo da igreja, porque estão de olhos vedados, estão cegos. Por isso Paulo diz que esse ofício não é uma profissão rendosa, mas uma obra. E não é qualquer obra, é excelente, e por isso espinhosa e saturada de dificuldades. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para as esposas dos bispos, dos presbíteros, porque o que nós temos aqui é uma palavra que serve tanto para os presbíteros regentes, quanto para os presbíteros docentes. Tanto para pastores e mestres na igreja, quanto para presbíteros, aqueles que lideram e dirigem a igreja de Cristo. Representar, e nós precisamos entender isso, porque eles são representantes de Cristo na igreja. Representar o Filho de Deus diante da gigantesca tarefa que é erigir e expandir o reino, cuidar da salvação de almas e governar a igreja de Cristo, não é algo de pouca monta. E aí ficaria a pergunta: é lícito em qualquer circunstância buscar o ofício episcopal? E Calvino vai dizer assim: uma das coisas que deve ficar clara para nós numa situação como essa, é absurdo que os desejos humanos antecipem a vocação divina, porque uma vocação, uma ambição egoísta em geral deve ser condenada, e ela será ainda mais desprezível em relação a esse chamado, ao episcopado. Essas são as palavras de João Calvino a respeito disso. Paulo aqui, ele está falando de um desejo piedoso que os homens consagrados possuem, ou seja, aplicar seu conhecimento na doutrina para
edificação da igreja. Calvino diz literalmente a respeito desse ofício, ele diz assim: se porventura alguém objetar que o governo da igreja é tão difícil que infundará terror nos homens de são juízo, em lugar de encantá-los, respondo que os homens piedosos desejam, não porque tenham alguma confiança em sua própria iniciativa ou virtude, mas porque confiam no auxílio divino, o qual é a nossa suficiência, no dizer de Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. É interessante nós percebermos isso, porque Calvino vai falar sobre dois tipos de vocação, as duas divinas. E isso é interessante, nós pensarmos nisso. Uma vocação secular. Ele vai dizer que todo homem é chamado para ser alguma coisa na sociedade. E aí os pais deveriam olhar para os seus filhos e perceber quais vocações são essas e conduzir os seus filhos nessas vocações. Em segundo lugar, ele vai dizer que existe uma vocação religiosa. Homens que são direcionados para abraçarem a vocação eclesiástica. Ele vai dizer que, apesar dessa ser uma vocação especial, ele vai dizer que as duas vocações são divinas. Por que eu estou falando sobre isso agora, nesse momento aqui? Porque esse é um princípio que deve nortear a nossa vida em tudo. Nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para nós na sociedade. A nossa sociedade, ela visa somente o lucro, o dinheiro. Isso não é erro do capitalismo, porque o socialismo não é assim e tal. Isso é mentira. É uma característica do homem. Infelizmente, uma característica distorcida, de querer o bem para si em detrimento dos outros. Desejar o lucro não é ruim, mas desejá-lo pecaminosamente é. Então, o que muitas pessoas fazem, e aí de uma maneira geral, é olhar, essa profissão aqui é rentosa, então eu vou dizer, meu filho, você vai ser médico, porque médico dá dinheiro, mas ele não tem vocação para isso. Então você vai ser advogado, não, você vai ser engenheiro, ou você vai ser militar, E aí se lançam nessas profissões por causa exclusivamente da questão monetária, sem terem nenhuma vocação para aquilo. Poderiam juntar as duas coisas. E a gente percebe que um bom profissional, seja ele qual for, ele sempre vai ter trabalho e ele pode até enriquecer com o seu trabalho, se essa for a vontade de Deus. É por isso que nós temos muitas coisas que acontecem na sociedade, erros crassos, banais, por pessoas que abraçam uma profissão que não são vocacionadas. E aí surgem os problemas. E na igreja não é diferente. Calvino vai dizer, uma ambição egoísta em geral deve ser condenada, e ela é ainda mais desprezível em relação ao episcopado. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Eu acho que o Davi falou sobre aqui a liderança, da igreja, Eu não estava, infelizmente não estava presente, porque estava em um compromisso, e perdi o estudo. Mas eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos que esse comportamento, às vezes a gente pensa que a igreja inventou isso. A igreja inventou. Essa ordem presbiteral, essa ordem de presbítero foi inventada pela igreja presbiteriana. É porque a gente não vê isso na Escritura. Não, eu vejo isso, mas só no Novo Testamento. Nós vamos perceber que a Escritura vai mostrar que esse é um comportamento desde os primórdios, não só do povo de Deus, mas de outros povos também. Eu não vou aqui traçar um tratado a respeito disso, mas eu quero mostrar para os irmãos que esse comportamento de se ter um conselho
E esse conselho é chamado de presbitério, o que nós chamamos de conselho de igreja. William Hendricks vai dizer, isso é um presbitério. Por quê? Porque é uma reunião de presbíteros. O conselho da igreja é algo que a Escritura mostra o tempo todo, e na vida do povo de Israel começa nos seus primórdios. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o termo ancião, bispo e presbítero, que às vezes vemos na Escritura, e aqui o termo é bispo, eles são permutáveis no Novo Testamento. Presbítero, no original grego, significa ancião, tanto podendo ser um designativo de idade, como de posto. Pois nos tempos antigos o que ocorria? Os líderes dos povos, os juízes, eram selecionados dentre os anciãos. A formação de um conselho de anciãos, ou presbíteros, vem desde o Antigo Testamento. E nós vamos perceber que o termo designava 3 grupos diferentes de pessoas. Indivíduos mais velhos, líderes políticos e religiosos, e os primeiros líderes da igreja apostólica. No Antigo Testamento, somente o contexto determinava se aquela palavra se referia a homens idosos ou a grupo de pessoas que exerciam a autoridade. Também lá no Antigo Testamento não é muito claro com respeito à idade que se exigia para que alguém passasse a ser um ancião, nem quanto a detalhes de indicação para essa categoria social. Nós, na nossa sociedade, até temos, né? Pessoal aí acima dos 60 anos agora vai baixar, né? Era 65. Terceira idade, é chamado de terceira idade. Então, parece que lá no meio do povo de Israel, no Antigo Testamento, isso não era muito, pelo menos pela leitura que é feita, muito claro. Mas você tem, sim, pessoas que eram consideradas anciãos, por quê? Porque eram mais velhos. E por serem mais velhos, mais experientes, eles exerciam a autoridade. E isso não era comum somente no povo de Deus. Os povos antigos também tinham essa designação para os líderes políticos e religiosos de uma determinada sociedade. O termo ancião é um adjetivo derivado da palavra barba. Por quê? Porque só os homens é que têm barba. Os jovens não têm. E apesar de, até bom falar isso, porque tem gente aí que diz que o homem tem que usar barba e quem não está usando barba está em pecado. Então você percebe que isso é um comportamento cultural. Na cultura antiga, em alguns povos, os homens não raspavam, deixavam sua barba crescida, porque isso era sinal de autoridade, dependendo, da sociedade em que vivia. E esses homens eram considerados pelos romanos e pelos ocidentais, porque isso era um comportamento oriental, de bárbaros, porque vem de barba. E não só por causa disso, é por causa dos hábitos e comportamentos diferentes, às vezes até grotescos. Eu não sei se vocês já viram aquele filme, acho que é o 13º Guerreiro, alguma coisa assim. E é um muçulmano que chega para lutar juntamente com homens dessa região aqui, da Europa, no período antigo, e tem um comportamento muito interessante, que ele senta lá no meio deles, aí começa a reparar como é a língua e tal, aquela coisa, o 13º Guerreiro, se eu não me engano. E aí eles começam são homens grandões, barbudos, fortões e tal, aqueles chamados de vikings, e povos semelhantes àqueles, e eles começam a beberar e lavar o rosto, numa mesma cambuca. Aí pega um, lava o rosto, vai, bebe água. Aí o outro vai, pega e cospe. Aí o outro vai, pega e lava o rosto daquilo que ele cuspiu. E assim vão passando um para o outro. Eu poderia falar de outros hábitos que eles faziam, que os ocidentais, os romanos, os gregos, olhavam para esses homens, e nós sabemos que a sociedade grega é reconhecida pelo seu refinamento, pela sua cultura, pelo conhecimento. Olhavam esses homens e chamavam eles de bárbaros. Por quê? Porque eles usavam barba? Também. Mas por causa dos comportamentos estranhos e grotescos com relação aos homens do Ocidente.
Então a palavra ancião vem de barba, porque a ideia de que o homem tem barba é um homem mais velho. E os anciãos representavam um grupo de homens adultos, que se reuniam em assembleias populares ou como tipo de concílio em cada vila. Eles também serviam como governadores locais. Geralmente eles eram os cabeças das famílias, mas provavelmente eram selecionados com base em sua idade, sabedoria, habilidade, respeito ou valentia. E a origem dos anciãos na história hebraica remonta ao período nômade da vida de Israel, com as raízes desse ofício provavelmente vindo do lar individual ali dentro do clã. Abra o Êxodo capítulo 3, verso 16, nós vamos ver um exemplo desse. Os anciãos já eram reconhecidos como parte da comunidade durante o período da escravidão. Olha o que diz Êxodo capítulo 3, verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Abram aí capítulo 4, verso 29 do mesmo livro. Às vezes o que acontece, a nossa leitura, a leitura que nós fazemos da Bíblia, às vezes é uma leitura assim tão, não é questão de superficial, mas é uma leitura tão simples, vamos dizer assim, sem maldade, porque maldade no sentido de que quando você vai estudar e quando você vai desenvolver um texto ou qualquer coisa, você se prende em todos os detalhes do texto. Quando você vai fazer uma pesquisa, você se prende em todos os detalhes da pesquisa. Quando você vai fazer um estudo, você faz isso também. E às vezes, quando nós estamos lendo a nossa Bíblia, nós não temos, às vezes, esses olhos, e às vezes até as ferramentas necessárias para ver isso. Mas se você for perceber, e a partir de agora, percebam isso, isso está encharcado na Escritura. Esse tipo de comportamento de um conselho de homens mais velhos dirigindo outros é uma coisa extremamente comum e regular na Escritura. Capítulo 4, verso 29. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Foram os anciãos lá, abra aí Êxodo capítulo 12, verso 21. Foram os anciãos, ou seja, os cabeças das casas, que foram instruídos sobre a observância da primeira Páscoa no Egito. Percebam que quando Moisés queria falar ao povo, fora de uma assembleia, ele chamava os líderes do povo e falava com eles. Êxodo capítulo 12, verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Percebam que esses homens estavam particularmente associados com a liderança religiosa. Moisés era o profeta, ele liderava o povo juntamente com os anciãos. Êxodo 24, abra aí, verso 1 e verso 9. Olha o que ele diz. Disse também a Moisés, é muito interessante esse texto aqui do capítulo 24. Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai longe. Esses 70, junto com Moisés, eles viram a Deus. Ou seja, eles viram uma teofania. E se você for ler o texto todo, você vai ver que ali no texto diz que eles não morreram. Eles viram, eles ali demonstravam a liderança, representavam a liderança do povo de Israel. Verso 9 do mesmo capítulo. E subiram Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 dos anciãos de Israel. É interessante quando Jeremiah Burroughs vai falar sobre esse texto, a respeito lá de Levíticos, Levíticos capítulo 9, acho que 10, se eu não me engano, que fala ali da ordenação de Nadab e Abiú, que fala ali da importância dele. Ele diz assim, que nessa narrativa, nessa descrição, eles foram nomeados, eles foram caracterizados pelo nome, como Moisés e Arão, diferente dos 70 anciãos.
Por quê? Mostrando que Nadab e Abiú tinham uma posição, um caráter diferenciado, porque todos ali eram líderes do povo de Israel. Esses 70 anciãos foram selecionados para dividir com Moisés a responsabilidade sobre o povo, e a ele foi dado, como diz lá o texto, parte do Espírito que repousava sobre Moisés. E essa pequena apresentação aqui que nós fizemos é necessária para podermos perceber que o governo de presbíteros na liderança da igreja sempre ocorreu tendo o seu fundamento no Antigo Testamento, na igreja lá, nos seus primórdios. E serve também para nós entendermos que essa função deve ser delegada a homens da igreja mais experientes e mais velhos, pois eles são os pais da igreja. Por que eu comecei com isso, com essa introdução? Porque eu, há muito tempo atrás, tinha essa dúvida. Eu não conseguia ver na Escritura, além do Novo Testamento, uma designação de anciãos, ou seja, um conselho de presbíteros, porque presbítero no grego significa ancião. Essa é a primeira acepção da palavra, o primeiro significado da palavra presbítero na língua grega, a língua escrita do Novo Testamento. Eu não conseguia ver isso às vezes me encucava. E uma vez eu vi uma pregação sobre isso, um estudo sobre isso, mostrando que nós temos hoje na igreja presbiteriana não é uma coisa tirada da cabeça de ninguém. E tem um grupinho, que acha que a Bíblia mesmo é só o Novo Testamento. E nós temos visto que isso é uma grande mentira, um grande erro, porque o Antigo Testamento mostra o Novo e o Novo Testamento mostra o Velho. Um vai evidenciar o outro. Os dispensacionalistas, eles dizem que o Velho Testamento passou e que ele não serve. No argumento mais, vamos dizer assim, mais extremo, Não estou dizendo que todos eles falam isso, mas no argumento mais extremo é esse. Tanto que isso é interessante porque isso até molda determinados comportamentos. Existem grupos religiosos aí que só fazem a Bíblia para dar em hotéis do Novo Testamento. Por quê? Influenciados por esse pensamento. A igreja tem pouco conhecimento do Novo Testamento, do Velho Testamento. Por isso cai em erros crassos. E às vezes você como é que se diz? Encontra determinadas pessoas e fala, presbítero, conselho, isso não tem fundamento bíblico não. Isso é coisa do Velho... Alguns nem dizem isso, mas podem dizer, isso é coisa do Velho Testamento. Nem dizem isso porque não vem, Mas, não. E é interessante porque é dessa forma que Deus estabeleceu a liderança no meio, o seu povo. E uma pessoa que não tem conselho de presbíteros, ela está errando com relação ao governo da igreja. Isso não quer dizer que aquelas igrejas que têm presbíteros, isso não é uma característica só da igreja presbiteriana, acertem tudo. Onde existe um homem, existe erro. Mas nós precisamos entender que as igrejas que não seguem esse padrão de governabilidade bíblica não estão seguindo o que a palavra de Deus fala sobre isso. E estão erradas. Eu acho que você não vai sair por aí, falando assim, como a Thalita fez quando era pequena. Vai para o inferno. Não é, Thalita? Porque não era crente. Foi ensinada isso. Aí chegou lá na escola, pequenininha, e disse, por quê? Porque não é crente. Não é isso. Você vai chegar para um irmão de uma igreja que não segue esse princípio de governabilidade bíblica e dizer, olha, vocês estão, como diz o paulistano, no sal. Nem precisa dizer isso para eles. Por quê? Porque eles já sofrem as consequências
tá, de uma governabilidade, tá, não bíblica. Tem pastores, mas não tem presbíteros. Isso não torna a nossa igreja uma igreja, vamos dizer assim, eu sei lá a palavra eu vou usar, mas nós temos problemas também com o presbiterato, por vezes, por não escolhermos pessoas que são aptas ou vocacionadas para isso, ou pessoas que se colocam à disposição desse ofício e que não são chamadas, como diz Calvino ali. E não há nenhuma vergonha nisso. Tá? Eu, por exemplo, sempre fui eu falo para minha esposa, eu sou operário. Eu nunca desejei, tá, com ansiedade, estar à frente de nada. É lógico que eu sempre queria, mas se tivesse alguém, até no futebol, tivesse alguém que assumisse a liderança, não, vai você. Enquanto eu percebo determinadas pessoas que desejam isso avidamente, mas com um desejo o quê? Pecaminoso, e outros que desejam avidamente a liderança com um comportamento piedoso. Não é o desejar a liderança, ou não desejar, que vai mostrar humildade ou não. É entender que somos chamados e vocacionados para determinada função na igreja. É isso que vai fazer a diferença. Se somos chamados para exercer esse ministério, essa função, nós precisamos abraçar isso. Porque é responsabilidade nossa, de homens da igreja, de assumirem a liderança. Hoje nós temos uma carência extrema de homens na liderança da igreja. Os homens se acovardaram. E as mulheres tomaram a frente erradamente. Nós precisamos entender o chamado que nós temos como homens. Porque todo homem já nasce para ser um líder. Se ele não for líder em lugar nenhum, no meio secular, na escola, sei lá, no trabalho, ele vai ser um líder em casa. O homem nasceu para ser líder. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Deus é a cabeça de Cristo, o homem cabeça da mulher, e Cristo cabeça do homem. O homem já nasce para ser um líder. Ele sempre vai ser um líder. Por mais que ele não exerça essa liderança no seu lar, ele vai ser um líder deficiente, mas vai liderar a família. Deficientemente. Mas ele é chamado para isso. E aqueles que aspiram a episcopado devem aspirar serem da forma como a Escritura nos diz. E aqueles que não aspiram episcopado também devem ansiar para serem dessa forma. Porque esse é o padrão que Deus estabelece para todos nós. Do verso 2 em diante, nós vamos começar agora a ver as características que aqueles que aspiram ao episcopado precisam ter e precisam almejar. E não somente aqueles que aspiram ao episcopado, mas os homens da igreja devem desejar ter esse perfil. E ele diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E eu vou parar por aí, eu vou falar só o que significa essa expressão bispo. E nós vamos terminar hoje e continuarmos mais à noite. Ele diz assim: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E antes de falarmos de irrepreensibilidade, nós vamos falar o que significa ser bispo. Ser bispo, a palavra aqui, episcopo, é um dos designativos para pastor, ministro ou presbítero, e está relacionado à sua função ministerial de supervisão do rebanho. Abram aí Atos capítulo 20, verso 28. No verso 17 de Atos 20, Paulo vai dizer, a Escritura vai dizer assim, Lucas, que Paulo mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Os presbíteros de Éfeso. E aí ele começa a dizer
do seu comportamento, daquilo que ele esperava daqueles homens. E aí no verso 28 ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A palavra bispo, episcopo, no original significa supervisionar. A pessoa é encarregada de verificar se aqueles que estão sob a sua supervisão estão fazendo corretamente o que tem que fazer. Então, com essa designação do ministério, porque o bispo é uma função do ministério, quer dizer que o pastor, o presbítero, vai ter que dirigir e orientar a vida dos crentes de sua igreja. Significa, queridos, que o pastor, o presbítero, por vezes, terá que se intrometer na vida dos crentes quando estes não estão dando bom testemunho, quando estão andando por caminhos perigosos, quando estão em pecado, quando precisam de instrução para a vida. E essa é uma função que exige sacrifício. E que nós, pastores e presbíteros, sofremos muito por isso. Porque a Escritura diz que nós somos supervisores. Isso não quer dizer que o pastor tem que ficar fuçando a vida dos crentes. Ele tem que supervisionar. Ele tem que saber como eles estão espiritualmente. Ele precisa prestar atenção na vida dos irmãos da igreja. Perceber as suas necessidades, dificuldades espirituais e físicas também. E nós vamos ver isso também. O pastor deve ser uma pessoa confiável. Ele é um pai. Um grande problema que nós pastores temos, às vezes um membro vem falar para nós: pastor, fulano de tal está assim. E a coisa mais acertada que um crente pode fazer é isso: ver um problema na vida do irmão e não sair comentando por aí, não. Falar para o pastor da igreja: pastor, está acontecendo isso, eu fiquei sabendo disso na vida do irmão. A Escritura mostra claramente como deve ser o procedimento quando nós estivermos vendo uma pessoa em pecado e tal, e nós devemos chamá-la, adverti-la, e se aquela pessoa te ouve, você ganhou o seu irmão e tal, a Escritura diz que nós devemos exortar uns aos outros, mas não é errado. É lógico que isso não é fofoca, e se for fofoca, está errado. De uma pessoa chegar para o pastor e dizer: pastor, está acontecendo isso. E aí ele vai averiguar. E ele vai averiguar não porque ele é enxerido, mas porque está preocupado com a vida espiritual do povo de Deus. E ele tem esse munus e essa responsabilidade. No contexto de hoje, isso não é aceito, até mesmo dentro das igrejas. E muitos problemas acontecem. Porque se numa família você vê algum problema de um filho, você vai falar com quem? Eu, quando tinha filhos pequenos, quando acontecia alguma coisa na escola, a diretora vinha me chamava quem? A mim. Por quê? Porque eu, como pai, teria que dar instrução, teria que resolver o problema. Na igreja não é diferente. Os presbíteros são os pais da igreja. Por isso eles devem ser pessoas confiáveis. Por isso ele diz que os bispos devem ser irrepreensíveis. Por isso essa necessidade, porque eles são supervisores. Como posso supervisionar se não posso ser exemplo de conduta para os crentes? E a conduta estará diretamente relacionada a esse cargo, a essa função. Por quê? Porque ele é um supervisor. Certa vez eu disse para os meus filhos, eles eram pequenos, e disse para eles assim, e havia necessidade de dizer isso:
Olha, não interessa se uma pessoa que está chamando a sua atenção é errada. Não interessa. Se você está fazendo uma coisa que é errado e uma pessoa chamou a sua atenção, que a nossa tendência é: como é que você vai chamar a minha atenção porque você não tem moral para isso? É certíssimo. Isso é certíssimo. E porque a nossa tendência é essa, calar o nosso erro, escondê-lo e não reconhecê-lo. Por quê? Porque está vindo de fulano e fulano não tem moral para me falar a meu respeito, eu vou continuar fazendo o que eu quero. Havia necessidade de chegar para os meus filhos e dizer: não interessa quem chamar a sua atenção. Se a pessoa está certa, abaixa a cabeça. Não interessa. Está certo. Se você está no erro, então, meu filho, se corrige. Não interessa. Porque na Bíblia, até a mula fala por causa disso. Por causa da nossa cegueira e da nossa ignorância. Mas o princípio é: os bispos, os pastores, os presbíteros, eles são reconhecidos pelo exemplo, pelo comportamento, pela conduta, porque isso vai estar diretamente ligado à sua função. Isso não serve somente para presbíteros, né? Como nós estamos vendo. Para o crente, de uma maneira geral, para os homens, mas em especial para os presbíteros. A qualificação para presbítero vai focalizar 3 importantes aspectos da vida de um homem: seu comportamento moral, seu conhecimento da doutrina cristã e sua vida familiar. E eu quero parar por aqui. Nós vamos começar a dar continuidade de noite, em entendermos a seriedade e a profundidade da sabedoria de Deus nas Sagradas Escrituras, entendendo que esse padrão que está aqui é a imagem de Cristo em nós, em especial nós homens cristãos e presbiterianos. Eu domingo passado estive pregando numa igreja. Vou trazer hoje à noite. Às vezes nós tiramos tesouros de coisas que nós não conseguimos, achamos que não vamos tirar, né? E nada com relação ao fato em si, mas tem relação sim, não completa. Domingo passado foi o dia do homem presbiteriano. Eu nem sabia, eu nem guardo essas datas. E eu estava pregando lá na igreja, no final do culto, né? Depois que o culto terminou, teve uma participação especial dos adolescentes da igreja, num jogral, coisa antiga, né? Um jogral. Depois os mais novos perguntam aos mais velhos o que é um jogral. Falando sobre isso. E eu trouxe. E eu vou trazer hoje à noite. Me lembra de chegar em casa, não vou esquecer. E separar para trazer, para ver o que esse jogral fala sobre os homens da igreja. E a importância de nós sermos, como homens, a imagem daquele que é um varão perfeito. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra e te pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração através dela, Senhor Deus. Sabemos que somos imperfeitos, ó Senhor Deus, e muitas vezes, até mesmo tendo a instrução correta, nós titubeamos e fazemos aquilo que é errado. Que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus. E que nós, como homens, Senhor Deus, todos nós, se temos algumas deficiências, ó Senhor Deus, que o apóstolo Paulo vai falar aqui, que são virtudes que devem, Senhor Deus, compor a vida de um ministro, de um presbítero, de um oficial da igreja. Se somos deficientes em algumas delas, que o Senhor esteja nos dando graça para, Pai, podermos representar, ó Pai, de forma devida, Senhor Deus, a Cristo no meio do seu povo, Pai, entendendo claramente que é pela graça de Deus, que não somos, ó Senhor Deus, perfeitos, ó Pai,
impecáveis, mas que nos tornamos justos pela graça e pela misericórdia do Senhor, que nos faz perseguir e manter esses alvos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.